Bom dia. Todo mundo me conhece, precisa me apresentar, né? Para mim é um dia especial. Amanhã, hoje é dia 3, não é isso? Você sabe que 3. Hoje nós perdemos um amigo há 2 anos, né? O Zé Carlos. Isso é verdade. Vai fazer 2 anos hoje, faleceu um amigo que trabalhava com ele. Por isso que eu guardo muito essas duas datas de Covid no dia. E era o dia que eu tinha que conversar, foi pertinho da hora que eu ia conversar com o pessoal da Fomenta para vir para cá. E amanhã faz 2 anos que eu assumi aqui na Fomenta. E a ideia lá atrás era criar esse programa quando eu assumi 2 anos. Então, às vezes, as pessoas pensam que querem resultados rápidos e a gente não tem resultado rápido. A gente demora, a gente tem... Hoje eu peguei uma outra frase aqui, deixa eu achar, até eu publiquei ela no meu Instagram. Que eu peguei do Bill Gates. Ele fala assim, ó, não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Né? Frase do Bill Gates. Hoje de manhã eu estava no LinkedIn, aí eu abri e falei, olha, essa frase veio, né, esse meu amigo lá de cima, ele mandou o Bill Gates mandar essa mensagem aí, alguém postar lá, que a gente não deve desistir das primeiras tentativas. Tá aqui um cara que não desiste, que eu conheço, que é o Júlio, né? Um cara batalhador também, e daí é persistente. Fala para todo mundo, Julião. E é amiga da conquista. A gente vai conquistar se a gente batalhar. E lá atrás a gente tinha uma série de coisas para começar, para fazer, para organizar. A gente vem organizando, né? Vem brigando, né? No dia a dia com os meninos aí. Às vezes briga, às vezes trabalha, às vezes conversa, né, Leozinho? E fomos criando programas, fomos quem? Juntos. Isso aqui é feito por todo mundo que está junto. E a ideia é começar um programa, não é criar startup não, é começar um programa que a gente crie projetos. Porque a gente vai só conseguir alavancar esses projetos, buscar financiamento para esses projetos, trazer as coisas se a gente criar bons projetos. É por isso que eu convidei o Alexandre. O Alexandre é meu aluno de FEMA, foi meu aluno, foi meu parceiro de viagem para mestrado, para doutorado. É um cara de parceiro de churrasco. Parceiro mesmo, parceirão. Parceiro mesmo. A gente, ultimamente, a vida... Está um trabalhando em Goiânia, trabalhando em Assis, mora 3 quarteirão, mas está todo mundo trabalhando, a gente não tem se conversado muito. Faz um tempo que eu queria chamar aqui, eu falei, tem todo mundo que chega aqui tem casa cheia. Eu falei, quem que eu vou chamar que se não tiver casa cheia, vai fazer o negócio do mesmo jeito, e vai fazer de coração e vai entender o motivo. É o Alexandre. Liguei para ele, topou na hora, então eu queria muito agradecer ao Alexandre por estar aqui para fazer essa abertura para nós, esse incentivo aí que ele vai fazer. E depois nós vamos apresentar o programa, tem 4, 5 com o Júlio e tem mais uma pessoa que está querendo entrar nesse primeiro programa. Depois a gente vai explicar um pouco o que nós vamos fazer e o que a gente vai construir juntos nessa próxima etapa do foco da inovação. Vou parar de falar e deixar o homem falar. Obrigado, Alexandre. Você se apresenta, já é mais fácil. Eu me apresento. Eu que gostaria de agradecer o convite, né? Primeiramente. É um prazer imenso ser convidado pelo Almir aqui. A gente já é parceiro de longa data. A gente trabalhamos já há mais de 20 anos, 22 anos, né? 1997. Desde 97. Já fazer estágio no CPI. Eu estou como estagiário do CPI. Fui estagiário do CPI. Do extinto CPI. Eu tinha cabelo... Não enxergava bem desde aquela época também, mas, enfim, pelo menos tinha cabelo. E aí, assim, nós acabei também trabalhando na FEMA, né, por um longo período. Bom, só para esclarecer, né, eu sou formado na FEMA, tenho mestrado na UFSCar e defendi meu doutorado na Poli em 2009. Né, então já faz um tempinho aí, desde a última vez que eu obtive uma certa titulação, né, em 2009. É interessante que a gente nunca para de estudar, né? Então, assim, dentro do meu contexto de trabalho, né? Hoje eu sou professor titular da UTFPR Campus Cornélio Procópio, sou membro da ABNT ISO, mas no que diz a software, tá? Pelo amor de Deus, não é padrão de texto, não, né? Eu sei que tem um pessoal que não gosta muito de padrão de texto, nem de tomada, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Trabalho no nosso departamento acadêmico de computação, né, tem um laboratório que é de inovação e empreendedorismo.
Trabalho nos cursos nossos da área, né? Cornélio, a UTF, para quem não conhece, ela é uma universidade focada na área de exatas, né? Então nós temos aí uma concentração em Cornélio de 8 engenharias, um curso de tecnologia, e todos eles com mestrado e doutorado, né? Um mestrado nosso é o que eu vou comentar, que é o PPGI, que hoje eu estou atuando mais ativamente, e também do DINTER, né? Que é o chamado doutorado, o extinto programa de doutorado institucional. Tá? Então, na verdade, assim, o nosso departamento, junto com o programa, né, o PPGI, nós temos parceria com a UFPE e nós também orientamos doutorado, além de mestrado. E eu ia colocar uma série de informações, mas eu falei assim, bom, eu vou resumir tudo. Falei assim, ó, eu trabalho com dados empíricos, ponto. Tá? O que acontece? Tá? Qual que é o meu cenário de trabalho? Né? O meu cenário de trabalho hoje, basicamente, é lidar com dados que advêm de situações reais. Meu foco, dentro do programa, dentro do PPGI, é engenharia de software. Dentro do programa, nós temos basicamente duas grandes linhas, que é inteligência computacional, e aí vai envolver IA e machine learning, e engenharia de software. Né? Eu sou da área de engenharia de software. O nosso programa ele completou 10 anos, o ano passado. Ele subiu de pontuação, ele é o programa que tem a maior pontuação, programa profissional em computação com a maior pontuação do país, atualmente, que fica em Cornélio Procópio, né, aqui perto. E eu trabalho nesse ambiente. Né? Hoje o meu foco ele é mais focado dentro do programa de pós-graduação em informática. Isso porque eu sempre costumo colocar esse slide porque assim, tem alguns conceitos que eu vou comentar vão estar bem associados com isso. Tá? Isso porque o nosso programa ele é fortemente alinhado com a indústria, com o setor produtivo. Grande parte dos nossos alunos advém do setor produtivo, ou de startups, ou de grandes empresas. Né? Vai depender um pouco. E nesse contexto, nós temos aí, fazendo parafraseando, né, o ensino, extensão e pesquisa, nesse contexto, nós acabamos trabalhando com os nossos alunos em termos de inovação, capacitação e ciência. Então, nós utilizamos ciência como princípio básico para capacitar pessoas e promover a inovação dentro das organizações do setor produtivo. Nós atendemos muitas empresas do setor produtivo, seja ela puramente de engenharia de software, eu vou mostrar depois alguns cases ali, seja ela da área de biotecnologia, né, seja ela na área de produção industrial, né, que é o nosso métier que esse ano aqui vai se expandir mais. Bom, mas eu fiquei muito feliz quando eu entrei aqui, porque eu vi várias definições. Né? Esse cara aqui me agrada muito, o diagrama de Chikawa. Eu usei muito isso aqui para resolver problema. Às vezes ele não dá, assim, exatamente uma relação causa-efeito, mas ele nos dá um caminho bem interessante. Né? Eu trabalho muito com essa relação causa-efeito, principalmente em experimentação, uma vez que eu trabalho com dados empíricos. Mas o que é inovação? Né? De onde que vem o termo inovação? Eu coloquei duas definições ali, que elas são bem complementares. Né? Então, a tarefa de dotar recursos humanos e materiais de nova capacidade de produção e riqueza. Quer dizer, inovação é a arte de você capacitar pessoas, recursos, para que elas gerem riqueza. Complementar, essa definição é famosa, né, de Peter Drucker. Isso foi, se não me engano, de 1972, eu acho. Me corrijam aí quem souber. E também temos um pesquisador brasileiro, né, que corrobora com a mesma ideia, que ele fala assim, ó, inovação é aquilo que gera nota fiscal. Tá? Então, inovação é tudo aquilo que gera nota fiscal. Já a minha definição, quem sou eu? Mas eu falo o seguinte, ó, inovação é a arte de você sobreviver à mudança. Tá? Uma definição mais modesta, mas eu diria mais a raiz. Né? Então, assim, nós temos que inovar, e a inovação, em muitos casos, não é em função de uma beleza, mas sim de uma necessidade. Né?
Eu vou comentar algumas situações bem peculiares aqui no decorrer da apresentação. Ela não é muito longa, tá? Mas vejam, quando você fala em inovação, nós temos que entender dois eixos. O primeiro eixo é, estrategicamente, como que uma organização lida com inovação? Segundo eixo, qual que é o objetivo dessa inovação? Né? Então, assim, estrategicamente, eu acho isso aqui muito legal, né? Porque toda vez que eu falo para os alunos de graduação, todos eles vêm no primeiro eixo ali, ó, que é ser uma organização líder do setor. Então, assim, uma empresa que é líder do setor, que produz a tecnologia dentro daquele determinado nicho. Mas você também tem os seguidores. Você pode estar em um e outro. Isso é natural. Vocês já ouviram falar do iFood? Ai, que fome. Entendeu? Nestlé, café, Iguaçu, seguidora. Então, assim, isso aqui é muito comum. Você também tem um imitador, né? Imitador, né? Tem um país bem famoso que ficou mundialmente conhecido por imitar produtos. Fica na Ásia, exatamente. Imitar produtos. Hoje eles já não estão imitando tanto, não, hein? Já mudou muita coisa. Então. Então, assim, veja, a estratégia é imitar. E imitação, às vezes, não é algo tão trivial. E aí, defensor, né? Como assim defensor? Existem organizações que elas detêm a tecnologia, mas elas, por exemplo, começam a trabalhar com barreiras para que outras tecnologias de inovação não ingressem no nicho de mercado dela. Parece brincadeira, mas não é. Tá? Então, assim, tem organizações que fazem lobby político, por exemplo, evitam que determinadas tecnologias entrem num país. Existem empresas que exaustivamente trabalham margeando aí a legalidade com o propósito sempre de embargar uma determinada situação. Isso é comum, tá? Eu coloquei a última aqui, né? Isso aqui é feito por Miles Snow, em 78. Então, dessa vez eu coloquei um ano ali. Mas a última, importador de tecnologia. Importador de tecnologia é legal. Tá? Eu falo assim, olha, importador de tecnologia é um propósito de inovação. Hoje você tem empresas brasileiras que se especializaram em importação. Entendeu? Por quê? Porque a importação, às vezes, não é algo assim tão simples de fazer. Mas se você tem, por exemplo, a guerra que tem no Brasil de importação do lado da ciência nos últimos 5 anos, vocês vão ver vários relatos do pessoal que importou, por exemplo, é que eu não sou da área, então não vou conseguir falar com os termos técnicos, mas importou insumos que são utilizados na área de biotecnologia e que tem validade, ou que tem que seguir o transporte usando uma determinada característica, um determinado recipiente, não pode sofrer barulho, enfim. E, quer dizer, você vai ter que desenvolver esse tipo de situação. Empresas, por exemplo, que importam painel de LED, né? Painel de LED, acho que tem... Aqui no Brasil, acho que tem umas 10 importadoras, mais ou menos. Os caras são especialistas em importar, né, e criar a situação dele. Então, assim, isso também acaba sendo uma estratégia. Tem organizações que fazem isso, são especializadas em importação. Tá, tudo bem. Então, estrategicamente, nós temos aí alguns caminhos, e aí a inovação ela pode ter alguns objetivos. Esses objetivos, eu acho legal porque, assim, quando eu fazia a apresentação do programa, do PPGI, eu falava assim, olha, sua dissertação de mestrado tem que estar encaixada em pelo menos um desses. Tá? Tem que estar aqui em algum lugar. Hoje, eu sou um dos veteranos do programa. Tá? Nós abrimos o programa em 2013. Atualmente, renovaram todos os professores, exceto 3. Eu e mais 2 pessoas. Então, veja, o que acontece? Né? Como que você trabalha com inovação? O que é inovação? Qual é o objetivo dela? Pode ser desenvolver um produto radicalmente novo, algo do zero. iPhone, lá em 2007, né? Mudou tudo, né? Mudou tudo. E essa é uma visão, assim, bem singular dos nossos alunos de computação. Vou desenvolver algo novo. Mas não é só isso.
né? Tanto que aqui eu coloquei em negrito, não por ordem de importância, mas foram os alunos de estricto sensu que trabalharam comigo. Então, por exemplo, ali, ó, introduzir produtos de tecnologia de nicho, né? Como assim? Bom, você tem que explorar um determinado nicho de mercado. Hoje, né, se você pensar em termos de organização, né, falando em computês, né, falando em linguagem de computador, tudo que você vê como caótico é ruim. Falando para negócio, tudo que você vê como caótico pode ser ruim ou não. Então, assim, veja, em muitos casos você tem que ser capaz de tentar verificar dentro daquele caos que é a nossa sociedade, caos não no sentido mal, mas no sentido de organização, e tentar verificar se é possível você introduzir novas tendências dentro daquele nicho em particular. E assim, é uma pesquisa que ela é bem focada, né? Então, assim, eu quero desenvolver um produto, por exemplo, para quem sofre de diabetes ou é pré-diabético, que integre o celular e faça tal coisa. Mas esse produto já tem. Não, mas eu tenho esse público. E esse público, qual que é o tipo de carência que eles têm que o meu produto pode, de repente, estar suprindo? Veja, eu não lancei nada novo, mas eu peguei especificamente dentro de um nicho. Eu explorei um nicho, né? Aqui eu coloquei Flávio. Flávio foi um aluno meu de mestrado e hoje é de doutorado, que é da FEMA. Tá? Ele se formou na FEMA. A dissertação dele, basicamente, foi explorar um nicho. Tá? Então, assim, ele não desenvolveu nada novo. Ele não criou nada novo. Ele falou assim, olha, dentro desse nicho, pode ser que eu tenha essa lacuna aqui que deva ser coberta. Tá? Esse é um ponto. O item 3 ali, ó, melhorar processos, aparece uma lista de alunos, porque, na verdade, assim, hoje eu trabalho com melhoria de processos. Então, assim, quase que todos os meus alunos vão para essa área. E tem várias formas de se trabalhar com melhoria de processos. Aqui eu coloquei 3 pessoas, 4, aliás, né? Das quais a Vanessa e a Eduarda hoje, a Vanessa defendeu o doutorado dela e a Eduarda está fazendo doutorado comigo. O Leonardo e o Marcos são 2 pessoas da empresa. Tá? Então, assim, hoje, o que acontece? Né? O que aconteceu ali no primeiro caso? O primeiro caso era o seguinte, o nosso aluno de mestrado trabalhava numa empresa que tinha um grande lastro. Tá? Mas era uma microempresa. E assim, eles começaram a ter problemas de comunicação. Tá? O processo de produção deles era um Scrum, né? O pessoal que é de computações saber. É um Scrum, mas eu sempre falo assim, ó, é um Scrum, mas mais ou menos, né? O cara chama de Scrum, mas não é Scrum. Era um Scrum, mas era um Scrum que não funcionava, assim. Pessoal, o que acontece? Quando você vai para o mercado, vocês vão vivenciar isso melhor do que eu. Vocês vão ver que é caótico o negócio. Às vezes, o que serve para um não serve para outro, enfim. E a organização dele tinha esse problema de comunicação, tinha esse problema de ter que resolver muito rápido a demanda. Então, tinham demandas pontuais que passavam na frente de todas. Né? Ele tinha um grande cliente, que era a Centauro. E assim, a dissertação dele, nós reestruturamos a empresa. Basicamente, criamos um processo novo para a empresa dele, baseado em Scrum, só que um Scrum que todo mundo pudesse rodar de maneira separada. Né? Então, isso aqui deu lastro para a empresa dele, que no fim, o proprietário acabou chamando ele para sócio, né? E que a última vez que eu conversei com ele, que foi um pouco depois da pandemia, a conta da Centauro inteira era dele. Né? Então, assim, veja, não tem produto novo, tem processo novo. E o mais assustador, né? Na época, hoje isso é comum, muito comum, mas na época, quando eles começaram a fechar contrato, a empresa dele nasceu distribuída. E aí, assim, os grandes compradores começaram a questionar isso, porque mas você não tem sede? Aí ele teve que montar uma sede e tudo mais. O Marco também. O Marco aconteceu algo bem parecido, só que ao contrário. Né? O Marco já era proprietário, é proprietário de empresa, é sócio.
A empresa do Léo e do Marco, a do Léo deve estar com cerca aí de 40 funcionários, a do Marco já deve estar com 60, mais ou menos. O que acontece? A do Marco era uma empresa, vai tudo que a gente contra aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Era uma empresa que muitos dos desenvolvedores eram da época do COBOL. Vocês já trabalharam com COBOL aqui? Não? Tá. Só que eu não estou falando da linguagem COBOL. Eu estou falando da cultura COBOL. Como que era a cultura COBOL? Cara, você trabalhava do lado do seu colega o dia inteiro, conversando com ele. Numa empresa, numa organização que muitos dos clientes não pertenciam à cidade, ele começou a ter problema com isso. Tá? Por quê? Porque ele precisou começar a montar outros sites menores. E o ruído que gerava entre as pessoas era muito grande. E as pessoas que estavam dentro da empresa, elas não queriam, de forma alguma, trabalhar em home office. Tá? É inviável. Então, o que aconteceu? A dissertação dele, para mim, foi um negócio bem interessante. Tá? Porque assim, ele começou a pensar, caramba, cara, eu tenho uma sede que nós montamos em Barueri, está gerando muito ruído. Eu tenho que melhorar a questão de awareness. Eu até comentei com o Almir agora há pouco. Falei assim, mas como assim? Você tem aí uma empresa que é grande, uma empresa pequena, com 3, 4 pessoas, você conversa rápido. A empresa começa a ficar maior, né, começa a ficar mais complicado. E assim, as pessoas não sabem o que o outro está fazendo. E isso começa a gerar problema de coordenação. Então, o que nós fizemos? Vamos implantar mecanismo de awareness. Aí, mas tem mecanismo, tem até software pronto no mercado. Ele falou assim, não, mas eu já tenho um software de gestão da minha fábrica. Eu não vou comprar um software novo porque o pessoal já está acostumado. Então, veja, foi uma execução assim, bem pontual. Né? Nós rodamos isso aqui na empresa dele e, assim, defendeu, 7 meses depois entrou a pandemia. Tá? Ele falou assim, ainda bem que a gente estava preparado para isso. Isso aqui, o item 4, os outros eu vou passar mais rápido. O item 4 é substituir produtos que estão sendo eliminados. Cara, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Tá? O que eu sempre visualizei quando eu olhava esse item? Sabe aquela planilha Excel que o cara está acostumado a trabalhar? Que ele fica o dia inteiro trabalhando nela, que o cara faz a conta, tudo muda. Aí você chega nela e fala assim, agora você vai parar de usar a planilha Excel porque você tem o nosso ERP. O cara não para. O cara não para. Tá? Culturalmente, aí você tem dados duplicados na planilha, no ERP. Né? E aqui qual era o problema? O problema não era bem esse, o problema era o seguinte, né? Ele tem uma linha de mercado, na verdade o software dele tem de cerca de 5 mil usuários. Ele tem uma linha de desenvolvimento que de vez em quando, ele tem que jogar tudo fora e começar tudo de novo. Tá? Literalmente. Por que isso acontece? No cenário dele, em particular, as regras de negócio, a gente até brincava, né? A regra de negócio dele era perecível, estragava. Né? Então, assim, você tem uma regra de negócio que vale hoje. Daqui a 2 anos, não serve. Então, já fica lá no software sem uso. E pior, começam a vir requisitos que, assim, ele fala, olha, brota requisito, brota demanda, que a gente não tinha pensado. Tá? Qual que é o problema disso? O problema é que se eu não fizer isso, se eu não atualizar o meu software, se eu não derrubar o meu software e atualizar para o novo, a minha organização, minha empresa fica inviável. O custo de manutenção é muito alto. Hoje, uma boa parcela dos alunos que me procuram é por causa de manutenção. Tá? Então, aqui, nós desenvolvemos ali uma técnica preditiva. Tá? O que é uma técnica preditiva? Usando estatística, tentar adivinhar quando que o software dele vai cair em desuso. Baseado, lógico, no histórico dele. Tá? Por que isso é importante? Quer ver um caso que aconteceu com ele? Todo mundo que já trabalhou com REST?
Tecnologia REST hoje é comum, é difundido. Né? API, API. API hoje é difundida, beleza? O que aconteceu com ele há uns anos atrás? Chegou um cliente falando assim, ó, você precisa fazer uma comunicação com tal sistema. Ele olhou e falou, que diabo de API que é essa? Deixa eu dar uma olhada na minha tecnologia. Não tem, então eu vou ter que implementar. Aí o cara vai lá e implementa na mão. Funciona? Funciona. Só que ele começa a aumentar a quantidade de dívidas técnicas do software. Tá? Imagine o seguinte, o cara tem uma estrada, agora eu preciso alcançar aquela cidade. Aí você olha assim, você fala assim, caramba, cara, eu não projetei aquela estrada para ser ligada na cidade. Dá para fazer? Dá. Aí você vai lá, pega um trator, ou pega aquela estrada de sítio que já estava batido, joga um asfalto em cima e está tudo certo. Beleza, está lá, está funcionando. Em software, você vai fazendo isso, você vai evoluindo ele. Qual que é o problema dessas estradinhas? Que elas começam a ter buracos, começam a ter falhas. E aí, com o tempo, para você manter essas estradinhas, o custo é muito mais alto do que o próprio software. E aí você tem que tirar tudo do ar e, entendeu? Novo. Então, assim, isso aqui pode acontecer. Tá? Bom, melhorar a qualidade do produto, a gente também já trabalhou. A 12 e a 13 eu acho bem interessante. Né? A 12, que é tentar melhorar as condições de trabalho. Né? Então, vejam, às vezes você não foca explicitamente num produto ou num serviço, mas nas condições que você vai ter que prover para que aquele determinado ambiente seja salutar. Todo mundo que conhece Atari? Opa, eu conheço Atari. Eu também, eu joguei. O Atari, o velho e bom amigo Atari, né? Eu falo o seguinte, olha, o Atari, ele tem um caso de inovação genial. Tá? Por quê? Porque quando eles começaram a desenvolver o videogame Atari, né, hoje, você tem lá os engines, você tem as plataformas. Naquele momento, não tinha engine, não tinha plataforma, não tinha hardware, não tinha software. Então, eles tiveram que desenvolver tudo a partir do zero. E isso exigiu muito da equipe que trabalhou. E o criador do Atari, ele tem uma relação de gestão muito forte com a sua equipe. Então, ele conseguiu motivar a equipe dentro do contexto dele para que ele conseguisse fazer a entrega. Né? E tem várias situações de melhora de condição de trabalho. Quer ver um negócio de condição de trabalho que é assim, bem periclitante em indústria de software, né? Que assim, toda a indústria de software, né, abomina? O me diz que lá dos requisitos. Né? Um requisito que foi levantado mal feito, vai, trabalha, entrega. Aí entregou, o cliente fala assim, não, mas não foi isso que eu pedi. Isso aí e isso pode ir rebatendo, tá? Vai aumentando, vai se transformando em uma enorme bola de neve. E reduzir o custo de produção, né? Eu tive dois... o William defendeu o doutorado dele agora no ICMC, no final do ano passado. Ele já é professor... O William e a Vanessa já são professores do IFES. O William lá perto de São Paulo, a Vanessa no Rio Grande do Sul. Do William, nós começamos a desenvolver o trabalho dentro de uma empresa, não deu certo. Às vezes não dá certo, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Às vezes, assim mesmo, tá? Falha e aprendizagem. Não deu certo. E aí nós tentamos montar uma estratégia para utilizar crowdsourcing dentro do trabalho dele, né? Que é o fato de você recrutar pessoas para poder desenvolver um determinado, no nosso caso, desenvolver um determinado aplicativo. Então nós rodamos experimento, rodamos teste, pegamos dados de plataformas, né? Na época tinha lá, hoje é o Odesk, né? Na época tinha outro nome, que tinha uma API que você conseguia pegar dados. Foi bem interessante, tá, o trabalho dele. Bom, aí começa, né, aquilo que nos interessa. Né? Tudo bem, falei em inovação, né? Falei processo, falei isso, falei aquilo outro. Como que nós somos cobrados hoje em dia, né? Em termos de indústria? Em termos de academia, nós temos sim a cobrança de academia. Né? Quando você está no programa estricto sensu,
você tem que ter publicação. Se você não tiver, está fora. Tá? Tanto que, assim, depois eu vou comentar, mas não se chama curso de mestrado, né? Programa. Existe um turnover dentro que é bem forte. E o stricto sensu, né, dentro da área de computação, ele tem os seus critérios. Qualquer área, gestão, área da saúde, vai ter os seus critérios, assim como da computação. Da computação, toda vez que você vai para um stricto, exige-se sim a publicação, né, ele tem que tornar público algum documento, mas agora nós estamos caminhando para um modelo mais de maturidade tecnológica. Tá? Isso aqui tem sido discutido para os programas profissionais, que não são muitos, são poucos. E, na verdade, assim, como o nosso programa é profissional, eu acho bem salutar atacar esse cara aqui. Né? Então, veja, quando você fala em maturidade, né, tecnológica, basicamente, né, essa denominação ela veio da NASA, foi adotada pela ISO e pela ABNT. Ela coloca uma régua de 9 fases, sendo a primeira a mais imatura e a última a mais madura, né, em tecnologia. O que é mais importante? Onde você está? Tá? Veja. Então aqui, ó, até coloquei os 9 níveis. Né? Então, por exemplo, lá o TRL1, né? Então, se você está no nível 1, você fala assim, ó, os princípios de base observados e relatados. Quer dizer, você está muito na parte de ideias. É ruim isso? Não é importante isso? É difícil falar. Tá? Eu posso citar, por exemplo, 2 casos, né, que ficaram assim. Raio-X, né, que hoje é amplamente utilizado. Ele ficou um bom tempo ali no nível 1. Tá? Então, redes de Petri também. Tá? Então, veja, você está ali no nível mais abstrato da tecnologia. Conforme você vai avançando, você vai chegar no nível 9. O nível 9 efetivamente está em uso. Tá? O que acontece conosco? Né? No programa profissional, nós basicamente trabalhamos no nível 3, não exclui isso, tá? Mas a gente trabalha no nível 3 para frente. Então, assim, os meus alunos, comumente eles vão começar a trabalhar ali, ó, prova de conceito, análise de teste, de função crítica, experimentos. Tá? Eu preciso melhorar, geralmente de melhora de processo. Então você tem que fazer análise estatística dos dados, ou descritiva. Às vezes eu falo o seguinte, né? Falo, olha, se você conseguir configurar um experimento de gente grande, né, já te dá um mestrado sem você rodar o experimento. Né? Porque isso leva tempo. Né? Você tem que, de certa forma, né, gastar um pouco mais. E conforme você vai avançando, né, você começa a ter outros documentos. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, no TRL6, você já começa no ambiente relevante. Quer dizer, você vai pegar aquele produto, aquele software ou aquele processo e tentar validar nele dentro de um cenário mais próximo possível do real. Já muito próximo do operacional. Né? Aí o ambiente operacional, você indica que a tecnologia ela vai ser testada já em produção, mas ainda está na sua, a gente chama de release candidate, né? Ainda está sendo verificado. No nível 8, aí sim, o termo que os caras usam é qualificado para o voo, tá? Já está pronto para o uso. E o 9 já é o uso propriamente dito. Tá? Se nós colocarmos isso num gráfico, nós vamos ver isso aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui nós temos, no nível 7 em diante, já um ambiente operacional, nível 8 é o ponto para o voo, 9 é funcional. Se a gente conseguir, essa classificação abaixo que quem deu foi o Sebrae. Você tem lá os ambientes modelos teóricos até mais ou menos no nível 2, 3, depois os ensaios laboratoriais, o teste piloto, né? E finalmente a escala final, em que você vai tacar aí o mercado. Quer dizer, aqui você vai ter o protótipo e do 7 em diante você vai
efetivamente colocar em ação. O nosso programa, né, eu posso falar do nosso. O acadêmico isso é um pouco diferente. O nosso programa, até coloquei um triângulo ali, a grande maioria dos projetos, elas estão aqui, ó, nível 7 para o 8. Tá? A grande maioria já está, né? Isso porque o nosso métier é muito centrado em transferência tecnológica. Tá? Veja, nós temos ali, ó, no nível 1 e 2 trabalhos, mas, né, eles são poucos. Tá? De vez em quando a gente tem um aluno que quer fazer algum modelo teórico acadêmico, alguma coisa assim, mas são poucos. Tá? Então, por exemplo, o último que eu me lembro de modelo desse foi antes da pandemia, e o aluno estava tentando desenvolver um modelo computacional para melhorar a performance de processar uma matriz de 1 milhão por 1 milhão, mais ou menos. Tá? Então, assim, o trabalho dele estava ali, trabalhar em modelo. Ele, por exemplo, tinha situações lá que ele falou assim, não, isso aqui, ao invés de eu processar, se eu usar um dado de um modelo preditivo é até mais leve. Eu falei, nossa, cara, enfim. Mas é um caso dele. E, assim, do que eu me lembro, é o último trabalho que eu vi, né, no nosso programa. O nosso programa ele já passou 100 formandos, 100 pessoas que defenderam. Né? A grande maioria ali, no eixo 7 e 8, né? Eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu tive que levantar esses dados. Então assim, tá ali dentro do voo. A nossa vantagem é a proximidade com o operacional. Né? Já é a proximidade no ambiente de fábrica. Eu não sei se é desvantagem, mas a gente está longe lá do 1, né? Da concepção. Tem programa que está mais ali perto, né? Tem outros que não. Mas isso é uma visão bem interessante, porque o que acontece? Né? Hoje, quando você vai conseguir algum financiamento, algum recurso, seja para montar um estricto senso, eles já estão falando assim, não, você tem que pensar em TRL 8. Tá? Então, por exemplo, hoje, nós conseguimos uma parceria com o Senai de Londrina. O Senai vai financiar 24 bolsas, né? Eu não lembro o valor, tá? Não sei se é 2.700 ou 3.700, para aluno nosso do mestrado, que trabalham na área de inteligência computacional e que tem problema vinculado à indústria. Então, assim, o aluno ele vai entrar, na verdade, né? Ele entra já com um problema para ser tratado, né? Isso para quem é 100% da academia é terrível. Eu entendo por quê, tá? Eu entendo por quê. Então, assim, eu falo, olha, a gente vive estudando, né? Por quê? Entra alguém, né? Enfim, eu tive que estudar estatística, né, para poder desenvolver modelo preditivo. Eu tive que estudar estatística e software de estatística para poder fazer análise experimental. Eu tive que estudar processo. Cara, isso, assim, para quem está na academia que já tem um nicho forte, né? Então, se você pegar lá uma pessoa que ela é acadêmica, é quase que assim, pouco provável que ele vai aceitar alguém de fora com um problema externo, entendeu? Que não vai se encaixar. E no nosso caso é um pouco diferente, né? No nosso caso, os problemas são externos e aí eles acabam culminando dentro do programa. Mas que problemas são esses? Vários. Tá? A última conversa que nós tivemos com eles lá, por exemplo, eles estavam com um problema lá, né, de poder minerar dados de uma máquina de produção. Era uma máquina, eles falaram lá, uma máquina que ocupava um salão desse aqui, enfim, uma fábrica. E gerava não sei quantos mil registros por segundo, em função dos sensores que essa máquina tinha. E eles falavam assim, olha, gera, mas a gente joga tudo fora, porque não tem como processar isso. Entendeu? Não dá para armazenar. O custo é muito alto. Então, assim, e você sabe que, caramba, se você tiver esses dados, com dados você consegue trabalhar com otimização. Né? Você consegue otimizar. Então, é um problema assim, aplicado, mas que tem as características, provavelmente vai vir para o mestrado esse problema aí esse ano. Eu não sei nem quem vai herdar isso aí, tá? Mas vai ter que lidar. Bom, e os stakeholders?
E os nossos stakeholders? Tudo bem, falei de inovação, falei de maturidade, né? Mas o que é mais importante, né? Ter, o que é bom ter, o que não é bom ter? Bom, na verdade, assim, eu tentei procurar alguns elementos que nós temos em sistemas de inovação, né? Eu coloquei eles ali, tá? Alguns ícones. Veja, cada um tem a sua relevância, né? E é legal, sempre que possível, estabelecermos um elo entre esses stakeholders. Fazer a ligação disso tudo. Que eu confesso para vocês que não é uma atividade fácil. Tá? Então, assim, resumir tudo numa frase, muito lindo, mas isso aqui é um trabalho de anos. Então, assim, quando eu coloco ali grandes, eu acho que eu errei aqui, não é grandes organizações, seriam organizações estáveis. Se você pegar uma grande organização, do software, por exemplo, uma organização estável de software, você pode ter aí organização que tem células de 50 desenvolvedores que trabalham já dentro de um processo pré-estabelecido e que fazem as entregas, que é algo extremamente importante, né, que é um dos itens cruciais, já de maneira orquestrada. Né? Esses caras vão fazer inovação, eles têm um grande potencial de inovação. Só que assim, o que acontece com uma organização estável? Ela é estável, mas ela tem as suas características peculiares. Né? Por exemplo, eu acho que aqui todo mundo está usando iPhone ou Android. Tem alguém usando um Symbian ou algum outro sistema? Nossa, eu estou desenterrando, né, cara? Que coisa esquisita. Symbian. Então, o próprio Windows, Windows Phone, né? Também. Veja bem, tá? Vamos pensar na Motorola. Né? Motorola, uma organização, tem certificação, CMMI, sim, tá, beleza, perfeito. Desenvolve um celular. Mas aí, de repente, aparece um tal de sistema operacional chamado Android e ela começa a perceber o seguinte, olha, precisamos investir nisso. Tá, legal, vamos investir, né? Tá, mas para ela é muito complicado ela pegar a produção dela, que já tem a entrega, e falar assim, ó, você e você, vamos trabalhar com isso a partir de amanhã. Entendeu? Ela provoca um turnover nela mesma e o custo disso pode ser muito alto. Muito alto. Então, assim, a organização ela é estável, pode ser uma grande organização, média, às vezes até pequena, mas na área de tecnologia é pouco provável, tá? Ter pequena. Mas ela, de alguma forma, vai ter que buscar mecanismos de resiliência. Então, se vocês pensarem, por exemplo, em termos de Microsoft, em termos de Motorola, o que eles fazem? É comum, é a prática dele ter parcerias com centros de pesquisa e desenvolvimento, que são empresas assim, meio que desenvolvem, meio que trabalham com pesquisa, mas que conseguem ter um eixo de entrega, de produção constante. Aqui no Brasil, o famoso é o César, né, que todo mundo fala. O César é assim, a Samsung tem parceria com a César. Mesmo esquema. Outro centro, o de Campinas, o Instituto Eldorado. Mesmo esquema. Tá? Então, assim, você tem aí centros de pesquisa e desenvolvimento que eles conseguem, de certa forma, desenvolver pesquisa, mas eles também têm a capacidade de gerir entrega. Tá? Aí você tem as startups, né? Eu coloquei startup ali como uma chita, né? Por quê? Startup aqui no Brasil, né, ela pode ser um pouco diferente dependendo do conceito de cada país. Se for, por exemplo, na Alemanha, a startup ela precisa começar com ISO 9000, senão ela não consegue recurso. Tá? E a ISO 9000 é uma certificação que ela é exigida. Né? Aqui, culturalmente, a gente não tem essa prática. Mas startup é uma empresa, uma organização menor, em termos de recurso, em termos de capacidade. Então, assim, das nossas startups lá de Cornélio, o que acontece? Como que funciona? Geralmente é um aluno que é um grande empreendedor, se junta com mais 2 ou 3, né? E aí monta lá uma organização de, sei lá, que com o tempo atinge 5, 6 pessoas, por exemplo. Né? Mas ela é uma organização menor que tem um foco específico, tá? E ela vai ter que ser rápida. Né? Então, assim, se vocês olharem os programas de incubação, né, lá, eu não sei como funciona aqui, mas lá como é que funciona?
você tem um hotel, depois você tem a incubadora e aí você gradua. Né? O que é graduar? Graduar, a empresa vai para fora. Entre hotel e incubadora, ela pode ficar no máximo 4 anos. Ela fica 2 anos no hotel tecnológico, 2 anos na incubadora e depois ela tem que ser graduada. Então, quer dizer, tem que ser um tiro rápido. Né? Esse tiro, né, que eu falo assim, ó, no final eu até falo assim, ó, prepare-se para o sucesso. Veja, startup, ela vai ter vários frutos. Tá? Não só, né, a situação de você ter a organização em si. Né? Por exemplo, lá em Cornell é muito famosa uma startup que começou, e foi antes de eu entrar, tá? Foi em 2002, eu entrei lá em 2005, e assim, eles cresceram, hoje eles se graduaram, e na cidade eles mantêm uma empresa com cerca aí de 120 colaboradores, mais ou menos. Então, esse é um caso. Tivemos outros casos de sucesso. Por exemplo, a gente teve uma empresa, né, a gente teve um ex-aluno que foi fazer mestrado no Paraná, em Curitiba, e aí lá, na verdade, ele foi para a empresa, e ele começou a passar muita raiva na época que começou o MEI, a história do MEI, microempreendedor individual. Ele falou assim, cara, que negócio chato é esse? Aí quando ele veio para Cornell, ele era de Cornell, quando ele veio para Cornell, ele falou assim, ele passou num teste seletivo nosso, né? Porque lá hoje, em Cornell, você consegue entrar como docente somente com pelo menos doutorado. Ele passou no teste seletivo e falou assim, cara, eu vou abrir uma startup na incubadora, com modelo de negócio para gerar MEI, né? Eu da academia falei assim, caramba, cara, mas dá tanta dor de cabeça assim. Ele falou, dá, isso é muito chato. Então ele foi lá, montou toda a estrutura, né, que geria o MEI, né? Se não me engano o nome era MEI Fácil. Aí a empresa dele saltou no primeiro ano, no segundo ano tinha quase 19 funcionários na startup, e aí ele foi adquirida pelo Grupo Neon. Tá? Então, assim, isso acontece, já aconteceu várias vezes. Tá? Legal, a empresa cresceu. No caso do Grupo Neon, incorporou o software dentro dela. Às vezes não é assim. Às vezes o que acontece? As empresas vão lá, adquirem startup porque percebem o potencial de mão de obra que tem lá dentro. Que a formação é diferenciada. Então, assim, são várias situações. Bom, tem as universidades. Universidade eu falo o seguinte, ó, missão nossa, formar uma mão de obra e gerar pesquisa. Pesquisa aplicada ou teórica. Né? A gente tem que preparar a espingarda independente do calibre. Então, assim, essa é a função e o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa. Além disso, né, então eu diria que essa parte de cima aqui é o natural. Além disso, existem outras situações. Você tem hoje, por exemplo, os ecossistemas de inovação, né, que são mais atrelados. A nossa região, assim, eu vejo como potencial agrícola, sabe, muito forte nisso. Quando nós fizemos o último estudo dentro do nosso programa, nós detectamos que isso é flamejante, tá? É flamejante. E aí você parte aí para uma questão mais organizacional. Então você vai ter aí órgãos de certificação. Eu coloquei a ISO aqui, mas não só a ISO, né? O próprio Sebrae fornece o CERN, que são as certificações das incubadoras. Né? Hoje lá em Cornell a gente conseguiu alcançar nível 2. E tudo isso você começa a ter alguns ganhos. Né? Então, assim, você sobe para o nível 2, então beleza, aí você consegue ter acesso a um determinado tipo de fomento. E para estricto senso, né, hoje que eu estou inerte no programa, você sobe de nível, você começa a ter algumas vantagens. Por exemplo, vou falar da minha realidade. Quando nós abrimos lá em 2013, eu tinha um limite de aluno. Então, assim, você pode pegar 2 alunos. Mas se quiser pegar mais, problema seu, não pode. Mas eu consigo. Azar. Não pode. Você poder pegar até pode, mas depois eu vou te penalizar. Entendeu? Então assim, o mestrado, o programa distrito, quando ele está começando, ele tem essas restrições. Tá? Aí assim, o aluno levou muito tempo para se graduar no estricto senso, paga o preço, né? E vai. Aí, beleza, subiu para o nível 4, agora a gente já tem algumas vantagens. Então, por exemplo, eu já não tenho um limite fixo de aluno,
a gente já consegue tirar e pôr disciplina na hora que quiser. Né? Então, assim, mas essa disciplina tinha, mas não, esse ano é ofertado, ano que vem não. Já tem autonomia para credenciar e descredenciar professor de maneira mais automática. Né? Então, assim, conforme você vai subindo, né, você começa a ganhar alguns benefícios. É lógico que eu estou falando do lado bom, não estou falando do lado ruim, né, das responsabilidades começam a aumentar também, mas isso aí faz parte. E você também tem os parques tecnológicos, incubadora, coworking centers e outros aí situações que são entrelaçados aí com o poder público e privado. Né? Então, eu gosto muito de mencionar esse caso aqui. Eu não sei se vocês já viram esse prédio ou conhecem em algum lugar, mas isso aqui é do Centro Científico e Tecnológico de Gotemburgo, na Suécia. Né? O que aconteceu, tá, com Gotemburgo? Gotemburgo é uma cidade portuária. Início de 1900... Essa história que eu estou contando de vocês, hoje, se vocês forem procurar Gotemburgo, tá, vocês só vão achar assim, visite Gotemburgo, turismo radical, turismo de aventura, empresa isso, empresa aquilo. É isso que vocês vão ver hoje. Mas o que aconteceu com ela? Se não me engano, por volta de 1980, o porto de Gotemburgo faliu. Tá? Já vinha passando por crise e caiu. Historicamente, eu nem lembro por quê. O professor de lá me falou, mas eu não lembro por que isso aconteceu. Mas faliu. E aí eles tiveram uma demissão em massa. Entre 4 e 8 mil pessoas. Então, assim, o que eu vou fazer com 4 mil pessoas? Tá? Do dia para a noite. O que eles fizeram? Eles conseguiram organizar uma relação entre gestores, universidades. Lá tem 2 universidades muito boas, que é a Universidade de Gotemburgo e a Universidade Tecnológica de Chalmers. E empresas, e falaram o seguinte, olha, vamos capacitar o pessoal. Esse pessoal tem que ser capacitado para trabalhar em tecnologia. E aí, assim, eles montaram todo um ecossistema centrado nisso. A prefeitura de Gotemburgo, ela regulou, inclusive, a especulação imobiliária. Tá? Então, assim, os caras foram minuciosos, porque eles começaram a perceber o seguinte, né? Onde tentou se montar parque tecnológico e onde se falhou? Bom, aquele lugar falhou, mas por quê? Porque começaram a vir empresas de tecnologia, o custo imobiliário subiu, e aí o negócio... E sobe de uma vez, né? Sobe muito mais do que o potencial tecnológico, então assim, a prefeitura de Gotemburgo, ela regulou a especulação imobiliária na época. Tá? Hoje, Gotemburgo é uma cidade cara pra caramba, tá? Bem cara. E aí deu no que deu, né? Hoje, a cidade conta com uma sede da Ericsson, que tem cerca de 3 mil funcionários. As 3 Volvo estão lá, tá? Que é a Volvo Carros, Caminhões e a Volvo Tecnológica. Eu acho que juntas elas devem ter cerca aí de 17 mil funcionários, mais ou menos. A Saab, que fabrica caça, tem uma sede lá, mas a Saab de lá é pequena. Caramba, como que é a outra? A que fabrica vacina? A AstraZeneca. A AstraZeneca também tem uma filial lá, que não é pequena. Né? Então, assim, eles criaram todo um ecossistema de negócio. Né? E hoje o que você vê lá é um potencial assim, de tecnologia fabuloso. Né? Você tem tudo isso agregado. É lógico que hoje, assim, eu estive lá em 2018, tá? E a cidade é extremamente cara até para os padrões da Europa. E você vê que assim, a cidade, culturalmente, ela é rica. E cara, onde você vai, você tem algum centro que promove inovação. Tá? A cidade inteira é assim. É impressionante. Tá? Você tem áreas de coworking, você tem hotéis que são preparados para isso. Tá? Então, assim, você tem hotéis lá, o hotel mesmo que eu fui, né, onde era o evento, era um hotel com anfiteatro, tá? Sei lá, 3 ou 4 vezes maior que o Cine Regina. Tá? Negócio dentro de um hotel. Então, assim, você chega nesse ponto, né? Mas isso foi devagar. Não foi assim do dia para a noite e também não foi tão automático assim. Né? Em muitos casos, esses parques, essas situações de tecnologia, elas adivinham, né? Elas acabam crescendo numa situação de crise. Né?
Ou outras situações que eu tenho acompanhado agora, é que, por exemplo, esses parques tecnológicos, né, muito se fala, né, muito se discute, mas eles têm um problema de lastro. Lá eles não tiveram isso, lá eles já tinham a Volvo. Né? Então, assim, o que é o lastro, né, quando você fala em parque tecnológico? Você precisa de alguma organização estável, grande, que consiga fomentar essa mudança, entendeu? Então, com organização estável, você vai ter aí um conjunto de contatos, uma rede de contato mais estável. Uma rede de contato, por exemplo, que vai permitir você fazer prospecção, né? O que às vezes é complicado você fazer bem sozinho. Né? Bom, tá, tudo bem. Né? Já estamos terminando aqui. Mas por onde começo? Né? O que eu faço? Eu falo o seguinte, para os meus alunos eu falo, olha, duas coisas, você tem um negócio, então você vai fazer o seguinte, monta um canvas desse, depois quem quiser passa uma referência, monta um canvas desse e vai falar exatamente o que o seu negócio faz. Tá? Você tem que estar com isso aqui bem apurado. Em startup, veja, lá para o grande, né, para o grande organização, isso já é mais consolidado, você já tem o processo pronto. Então, por exemplo, né, há uns anos atrás eu visitei uma empresa com certificação CMMI nível 5. Beleza. A organização tinha 1.500 funcionários, mais ou menos. Você chegava para negociar, né, a organização chegava para negociar, e quando ela começava um projeto, ela já levantava um custo por horas, sem qualquer requisito. Tá? Então, assim, o cara chega lá, vou conversar com você. Tá bom, ó, 2.000 horas, tá aqui sua conta. Como assim? Como é que eles fazem isso? Bom, primeiro, eles já têm um processo de vendas muito bem estabelecido. Eles já têm as redes de contato. Segundo, os processos operacionais até a entrega do software já são bem estabelecidos. Então, ele já tem ideia de métricas. Então, assim, esse chute, né, de 2.000 horas não é um chute, é baseado no histórico dele. Startup, às vezes, não tem histórico. Você está começando agora. Né? A métrica sua é colocada, não tem histórico. Né? Então, assim, o que eu falo? Você vai começar uma startup, primeira coisa, tem um canvas. Tá? Isso aqui você tem que olhar, tem que ler todo dia, discutir com os colegas, porque aí você vai ver onde que você vai gerar valor, como que você vai conseguir recurso, quem que você vai atender, como que você vai entrar em contato com o seu cliente. Né? Então, assim, é muito comum o cara falar assim, não, eu mesmo entro em contato com o meu cliente. Né? Aí o cara começa a ligar de 5 minutos lá, o cara não consegue mais desenvolver, vira aquela confusão, o que era para ser entregue uma semana, entregue um mês, enfim. Né? Então, assim, eu acho que esse tipo de ação tem que ser constantemente discutido pela startup. E a segunda ação é montar um pitch. Tá? Então, assim, montar o elevator pitch. Você tem que falar da... E, ó, isso aqui eu falo assim, cara, isso aqui é um treino que você vai ter que fazer, né, também diariamente, principalmente para quem vai vender o negócio. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, os grandes financiadores, as aceleradoras, o próprio modelo de Sebrae, eles não vão querer parar, sentar com você, discutir o seu negócio, ver se está legal, se não está, né? Cara, eles não vão. Vai ser uma conversa rápida, 3 minutos. Então, assim, em 3 minutos você tem que vender o negócio. E isso é complicado, sim, eu sei que é bastante complicado. Então, assim, eu até brinco com meus alunos, tinha uma disciplina que eu dava na graduação, que eu simulava isso aqui com eles, né? E eles falavam assim, de manhã é muito chato isso aqui, na hora que chega no pitch a gente fica travado. Eu falei, você não consegue fazer, por exemplo, um dia só, entendeu? Você tem que ensaiar, tomar cuidado com o português, né? Ser bem sistemático nisso. Isso aqui tem duas viés, né? Tanto com relação às rodadas de negócio que tendem hoje a usar o pitch e o Canvas, né? E não mais a documentação extensa, quanto também conseguir recursos do setor privado. Tá? Então, assim, o que acontece? Às vezes você tem a ideia, você tem alguém que consegue pôr em contato, beleza, mas a conversa vai ser assim, num café ali, 3 minutos. Tá? Então tem que ser rápido. Tá? Bom, esse aqui é o último slide, tá? Eu prometo. Isso aqui eu recomendo para todas as startups. Né? A primeira delas, só por uma questão que eu acho de ética, né? Toda vez que você for pensar
em algo novo, você tem que pensar em melhorar a vida das pessoas. Esse é o primeiro passo, já pensando numa escala aí ética. As duas próximas, pense em escala e tenha um produto. Tá? Por que eu estou falando isso? A grande maioria das startups nossas que tiveram sucesso não foram startups que prestavam serviço. Tá? Então, assim, não era uma startup, por exemplo, de entregar um determinado serviço que depende, né, de um back-office diferente, e sim entregar o produto. É lógico que não, né, que isso é relativo. Mas quando você pensar em escala, então assim, ó, pensa em escala. O que é escala? Cara, você tem um negócio que você tem que dar um jeito de vender. A ideia da startup, e onde os caras vêm, é quando você começa a margear um modelo de monetização long tail. Tá? O que é isso? Significa que você vai ter um valor agregado inicial muito alto e depois esse valor vai ser gradativamente reduzido. Mas você vai mantê-lo constantemente. Netflix, tá? Por exemplo. Então, assim, a ideia de você ter isso é que você tem que pensar em escala. O seu produto ou serviço, você vai ter que dar um jeito de escalar isso. E não é porque você quer, ou porque precisa. É porque, na verdade, quem for analisar o seu negócio lá, ele vai pensar nisso. Entendeu? Ele vai pensar nisso. Ele vai falar assim, ó, eu vou conseguir colocar o seu produto ou serviço em X mil celulares. Ah, legal. Entendeu? Então, esse é um ponto. Ah, desenvolvi um software aqui que faz estimativa de cálculo para enriquecimento de urânio. Né? Para quantas pessoas eu vou conseguir vender isso? Entendeu? Então, esse é um ponto bem interessante. Pensa em escala. E a questão do showroom, que eu coloquei ali, né, quando eu falo assim, ó, tenha um produto. Foque no showroom. Tá? Por quê? Às vezes, assim, o que você vai fazer pode ser que seja bem abstrato. Bom, eu falo que, na verdade, assim, né, software é uma mentira. Software, na verdade, é conhecimento. Como é que você vai mostrar o software para o cara? Né? Cata o celular. Qualquer ação que você vai fazer, você tem que pensar em algum mecanismo de showroom. Tá? Inclusive para serviço. Então, assim, de qualquer forma, você tem que ter algum mecanismo na sua startup que o seu potencial comprador olhe e fala assim, pô, legal, cara, eu gostei disso aqui. Ele tem que ver. Tá? Então, assim, eu conheço várias empresas de software, de tecnologia, que elas foram num determinado patamar que elas já não tinham mais um showroom. E o showroom pode ser virtual, enfim. Showroom é alguma coisa que você tem que demonstrar, é o demo. Você tem que prever, de alguma forma. E aí chegou no ponto que eles falam assim, não, eu preciso montar minha sede, porque lá eu vou ter que colocar minha mesa de reunião com a televisão para poder demonstrar isso aqui. Tá? Então, isso é bem interessante. Terceiro, é uma fala, né, de uma pessoa famosa que andou tendo uns probleminhas no Brasil, mas eu concordo plenamente. Tá? Toda vez que você pensa em organização, você tem que pensar em produto, processo e pessoas. Tá? Você vai ter que pensar no produto, que é aquilo que vai te gerar o agregado. Você vai ter que pensar no processo, que é aquilo que vai manter, que vai sustentar o seu produto, e nas pessoas que vão estar envolvidas. São 3 eixos aí bem importantes. O meu orientador de doutorado, né, Marcelo Pessoa, ele falava assim, empreender é você deixar de fazer o que quer para fazer o que tem que ser feito. Tá? E esse é um problema. Então, assim, o que ele quis dizer com isso? Cara, foca na eficácia. O nosso foco, né, em termos de startup, ele vai ter que, de alguma forma, comutar para eficácia. Caramba, cara, mas eu tenho que entregar o produto. Tem. Só que você tem que pensar em termos de eficácia. Tá? As duas próximas, né, rodadas de negócio e tem a capacidade analítica, eu não sei se vocês já passaram por aqui, tá? Mas isso é uma situação bem interessante. Né? Os hackathons, as rodadas de negócio, às vezes elas, se me permitem, né? Às vezes elas destroem a gente. Né? Você tem um negócio,
Aí o cara chega lá e mói, né? Cara, o que você está desenvolvendo não presta para nada, não serve. O mais legal é você entender os porquês. Tá? Então, assim, tenta escutar o porquê do ponto de vista dele. Esse é um exercício que às vezes é bem chato. Tá? Eu passei por vários alunos que já tiveram experiências com hackathon. Tem uma equipe, inclusive, que foi campeã várias vezes. E os caras começaram a ficar antenados. Mas, geralmente, quando você vai passar por alguma rodada de negócio, o cara não está ali para elogiar o seu produto. Tá? Ele pode até falar, nossa, que celular bonito. Não, descarta isso. Tá? Começa a pensar em termos de... Ele vai falar, vai criticar, e aí você vai ter que analisar isso sob o ponto de vista dele. É lógico, né? Toda crítica é bem-vinda, mas você tem que ser seletivo. Né? Então, por exemplo, essa questão do enriquecimento de urânio que eu acabei de falar, né? Vou desenvolver um software que faz estimativa de cálculo de tempo para enriquecimento de urânio. Beleza, eu fiz isso. Tá. Se eu mostrar para algum físico, alguém que trabalha na área, isso provavelmente vai ser uma tela preta com 2 campos. Né? E o cara vai falar assim, isso aqui é genial, muito legal. Se eu mostrar isso para algum usuário Android, por exemplo, da área de, sei lá, pode ser até de IHC, né? O cara vai olhar e falar, nossa, cara, por que você fez isso aqui? Coisa feia, cara, fundo preto. Outra coisa, para que serve esse negócio aqui? Mas por que eu vou querer enriquecer o urânio? Então, quer dizer, são situações, né, que você vai ter que filtrar. Tá? E por último, esteja preparado. Na verdade, assim, a ideia, a intenção de você ter aí um ciclo de negócio, não é você ter só um negócio, né? É você participar disso como sendo uma roda, fazer a roda girar, né? E com isso cada vez mais ganhando em escala. Tá? Pessoal, basicamente é isso. Né? Eu agradeço o convite imensamente. Meu e-mail está ali para quem quiser entrar em contato, tá? Fiquem à vontade. Eu não comentei muito do nosso programa com alguns aspectos, né? Mas o programa, stricto sensu, ele tem o mesmo o mesmo peso de um acadêmico. Também tem os 2 anos, tem as disciplinas, tem a suficiência em inglês. Boa parte dos nossos alunos, eles trilham de maneira bem interessante e agora as disciplinas estão sendo ofertadas de maneira remota. Tá? Então, assim, hoje, na verdade, assim, nós começamos no Paraná isso. Tá? Nós, junto com uma outra universidade, a gente conseguiu ofertar algumas disciplinas dos programas estricto de maneira remota e agora isso está sendo bem-vindo pela CAPES e se efetivou essa semana. Se efetivou o ano passado. Então, assim, a partir desse ano, vai ser oficial. Todas as disciplinas, elas têm os horários, são síncronos, mas elas são ofertadas de maneira remota. Né? E lá a gente tem toda a estrutura, tá? Tem ambiente de videoconferência, microfone, câmera, tudo. A ideia é poder fazer, né? Assim como eu estou falando para vocês, né? Problema de escala. O estricto tem um problema de escala enorme. A ideia é tentar mitigar esse problema de escala. Tá? Pessoal, basicamente era isso. Tá? Eu agradeço o convite e eu estou aberto a perguntas. Tá? Muito obrigado. Uhum. E lá você já trabalha com uma plataforma de inteligência artificial? Não, lá, assim, eu não sou da área de inteligência artificial. Dentro do meu grupo, tem o grupo que é chamado de inteligência computacional, na verdade, que aí se divide em AI, Machine Learning e reconhecimento de padrões, se não me engano. Aí eles têm atuado, mas uma plataforma específica, em particular, eu acho que não. Ainda não tem. Eu acho que ainda não. Na verdade, assim, eu uso, eu não sei se você está chamando a plataforma onde você pluga, né? Tem muita gente lá que usa o Python, que tem um monte de bibliotecas. Quando eu preciso, eu uso o Kanime. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Kanime ele me ajuda bastante. Então, esses dias atrás mesmo, eu precisei fazer uma análise, uma NLP, né? Que é um processamento de linguagem natural, de comentários. Eram cerca de, sei lá, acho que dava umas 300 páginas de comentário, mais ou menos.
Então eu usei o Canime, por exemplo, para minerar isso e montar uma nuvem de palavras do que estava lá. Tá? Porque se eu usava um software convencional na internet, vi umas coisas que não tinha nada a ver. Aí com o treinamento em NLP deu certo. Mas eu usei tudo Canime. Eu não sei se tem mais gente que usa o Canime, não. Tem muita gente lá que é da área mesmo de inteligência computacional. Então, assim, eles não costumam usar as plataformas, eles codificam. Eles codificam. Eu queria agradecer ao Alexandre. Eu acho que se a gente tivesse combinado, tivesse feito um roteiro, você não tinha feito tão bem feito. Não, obrigado, eu que agradeço. Andando sintonizados assim, acho que para começar o programa, realmente era algo que você falou muita coisa aqui que as pessoas não precisam entender. E a gente precisa começar. Eu acho que nós não estamos nem no nível 1 aqui nessa. Nós estamos no nível menos 0. Acho que nós estamos no menos 1. Mas tem que começar. A gente está Tem que começar. Eu venho provocando isso. Eu vim para cá para provocar. E eu achei alguns malucos. Isso é legal. Né? Então eles estão a fim de provocar. Né? O Arthur já participou do que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, no primeiro programa. E a ideia é realmente a gente começar a fazer alguma coisa. Né? A gente construir alguma coisa. É muito pouco provável, né? Pelo menos no que eu acompanhei, que você consiga. É legal você ver, né? Aquela última imagem lá de Gotemburgo, né? Você vê o prédio, imponente. Mas, cara, leva tempo. É um outro ponto que eu ia comentar. Construção. Que é exatamente isso que forma o meio do conhecimento, da educação. E é um plano, é isso que eu bati muito quando eu vim para cá. O conselho me chamou, a gente consegue fazer o conselho da família. As pessoas que estavam à frente falaram, gente, 2, 4, 5 anos para a gente começar É isso mesmo. a ter os primeiros frutos, porque a gente precisa trabalhar muito, criar muito conhecimento, formar muitas pessoas, e vocês poderiam estar cheio, quanta gente tem estudante, quanta gente perdeu um monte de conteúdo. As pessoas falam, consciência, mas está gravado. Sim. Por isso que eu gravei. Quando passa muita gente por aqui, fala, assiste isso aqui, depois você volta, como eu vou fazer com vocês aqui também, tá? Volta aqui, porque não dá para ficar tirando essas pessoas todo dia da casa dele, não é? Não dá para tirar eles todo dia. Então é assim, é bem por aí, só para fechar o dia, tirar você dali. Eu fico muito feliz de ver o Alexandre hoje, uma coisa, minha irmã veio para Assis em abril de 2006, e esse maluco aqui falou assim, vou aprender a usar o Basic. Então quem quer pode, quem quer faz. Tá? Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Me emociona, eu fiquei vendo aqui e falei, rapaz, a gente começa a plantar sementinha lá atrás, não é isso? Ele queria aprender a usar o Basic, ele queria virar programador. Olha onde que a gente chega. É isso? A gente, assim, eu reforço, eu falo que inovação é instinto de sobrevivência, né? Não tem como. A gente, como país, como comunidade, a gente vai ter que caminhar para a inovação. É uma tendência natural, querendo ou não. Eu dou uma aula de melhoria de processo, eu tenho uma disciplina de melhoria de processos. E a frase que eu falo com os caras é o seguinte, olha, nós vamos trabalhar com uma premissa, única premissa. O ambiente é instável. Então, assim, toda vez que você pensa em melhorar, você tem que tomar cuidado com o ambiente. Porque ele se reconfigura e você é obrigado a se reconfigurar. Não é que você quer se reconfigurar, você tem que se adaptar. Tá? Querendo ou não, às vezes para o bem, às vezes não, mas, enfim, você tem que acostumar a se adaptar. Tem uma teoria neo-schumpeteriana, eu já conheci Schumpeter, que é baseada em seleção natural. Inovação baseada no conceito de seleção natural de Darwin. Eu acredito nisso, viu? Porque, assim, o que acontece? Né? Você, como sociedade, você está numa situação de mudança constante. Né? Veja, criptomoeda, há 10 anos atrás, era um negócio que todo mundo falava e era um mistério. Né? Hoje nem tanto. Então, assim, hoje, por exemplo, tem as discussões que eu tive aluno, por exemplo, que foi trabalhar com Ethereum, tá? Com a plataforma Ethereum de criptomoeda. Você tem as discussões que elas são fomentadas, por exemplo, em economia global,
né? Então, assim, não se pensa mais em economia. E aí você tem que se adequar a uma série de situações que, pelo amor de Deus, né? É complicado. É bem difuso, tá? Você tentar se adaptar, mas é o que é a realidade. Não tem como. A palavra mágica é consistência, né? Na verdade, assim, você tem que ter a consistência entre aquilo que promete e tem que ter entrega, né? Então, assim, a entrega, ela é um item, para mim, das startups é um item mais complicado. Isso porque, assim, você tem que fazer tudo isso, mas você tem que ter entrega. Então, assim, a análise de negócio que você faz, tudo bem, você vira um especialista em negócio, mas tem que ter entrega. Então, assim, e essa entrega tem que ser de acordo com aquilo que você prometeu, né? Então, tem que ter um equilíbrio. Por isso que aquele Tem que ter um livro equilíbrio. Execução é muito interessante, né? Uhum. Você tem vários livros que eles falam disso, né? E tem outras situações, né? Tem outras situações que são bem periclitantes, né? Eu gosto muito de usar um exemplo que eu vivenciei e que, assim, falando para vocês aqui vai parecer algo óbvio, né? Mas não foi. Imagina o seguinte, né? Dentro da universidade, você tem, além de pesquisador, você tem as cargas burocráticas, que às vezes não são pequenas, tá? Aí você tem docentes que saem, vão trabalhar como aluno, né? Que vão fazer os seus programas de doutorado em outras instituições. E ele vai com carga exclusiva para lá. Teve vários casos desses, vários. Aí beleza, o cara vai lá, uma USP, Unicamp, sei lá, né? Tem uns que fizeram sanduíche, e aí o cara, assim, no final de 3, 4 anos de doutorado, ele sozinho produziu 5 ou 6 artigos A1, mais ou menos, tá? Que são artigos assim com alto extrato. Na verdade, a gente até fala em fator de impacto hoje, né? Acima de 1 ponto alguma coisa, fator de impacto. Aí o que acontece? Esse docente ele volta para a universidade, chega lá, entra no programa. Aí assim, qual que é a métrica que ele vai ter? A métrica dele. Só que assim, quando ele expõe isso, né, ele fala assim, não, vamos ter isso. Isso aconteceu lá em 2013. Vamos ter um programa que tem que gerar não sei quantas publicações em um ano. E aí você começa a olhar e falar assim, não, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Esse pessoal usou a métrica que está dentro do contexto deles. Quando eles vieram para cá, eles vão herdar aula de graduação, aula de estricto sensu, orientação de aluno e mais umas portarias aí. Então, o programa que está começando. Cara, eu olhava aquilo e falava assim, eu acho que isso não vai dar certo, não. Mas por que você não acha? Porque está todo mundo chegando agora nesse bolo, nessa grande panela. E, assim, na produção a gente aprendeu que métrica tem que ser colocada, porque senão vai, né? Mas não deu outra, tá? Então, assim, as primeiras métricas, em 2 anos nós tivemos que rever todas as métricas, porque elas estavam acima dos mestrados acadêmicos, tá? Um programa profissional. Então, isso foi regulado, tá? Então, o que acontece, né? Qual que é o problema de você pôr métrica, né, em programa? Falando do meu caso. Você vai prometer para o cara, eu vou te entregar um copo cheio de água. Para CAPES é a mesma coisa. Você vai chegar para o cara e vai falar assim, eu estou abrindo meu programa agora, eu vou te entregar um copo cheio d'água. Chega no final, você entrega um copo meio vazio. Entendeu? Então, assim, recalibra, toma cuidado com essas métricas, tenha consistência, né? Vai ter que falar a verdade. Olha, eu vou te entregar um copo meio vazio. Você vai? Mas eu não aceito. Não, mas veja bem, um copo meio vazio tem essas vantagens. Ele é mais leve. Outra coisa, você pode pôr um saborzinho na água depois. Tá? Mas você não pode mentir sobre isso. Porque, assim, se você mentir sobre isso, você vai revelar 2 características. A primeira delas, ou você mentiu de propósito, e aí é bem complicado. A segunda delas, que é o que mais acontece, tá? Você ainda não tinha noção do volume de trabalho que você gerava. Entendeu? Você não tinha ideia da organização. Então, assim, para quem você prometeu o copo meio vazio e você entregou o copo meio vazio, beleza. O cara entregou o que ele prometeu.
Para o cara que prometeu shame e entregou vazio, ele vai falar assim, peraí, tem alguma coisa errada. Ou esse cara falou demais, ou eles estão com algum problema dentro deles, interno, de gerenciamento, de métrica, e eles não tinham ideia do que estavam fazendo. Tá? Então, essa questão de você manter a consistência, ela é sim, extremamente importante. Tá? E a entrega.